Olá pessoal, boa noite, beleza? Meu nome é Assunção Guerreiro, o nome do meu canal é Plantão Divulga. Vai dando like e se inscrevendo no meu canal. Não vou mandar você passar o Pix, daqui a pouco eu vou mandar você passar o Pix para ajudar nosso canal aí a crescer. Nós precisamos divulgar, porque no passado, há uns 4 anos atrás, nós estávamos numa situação difícil em termos de todo tipo de situação. Nós éramos atacados de todas as formas, o governo era muito raivoso, inclusive ele quer voltar, entendeu? Se precisamos lutar para que esse governo não volta. Passando os vídeos, pequenos vídeos, entendeu? Vídeos curtos. Então, vou passar algumas coisas aqui para vocês entenderem o que esse governo tem feito com o nosso Brasil, o que o governo Bolsonaro fez, entendeu? Colocando Roberto Campos Neto para poder atrapalhar o nosso governo. É Ó, ruim aí para os bolsonaristas e para a direita no Senado Federal. O governo Lula conseguiu barrar aí um golpe trilionário. Eu estou denunciando aqui há meses e o Lula passou a denunciar no mês passado, o que inclusive foi aí, segundo pesquisas, responsável pelo aumento da popularidade do Lula, um crime trilionário que está ocorrendo, que é, nos últimos 12 meses, todos nós juntos, já pagamos 800 bilhões de reais para banqueiros vagabundos só de juros da dívida pública. Juros esses que são impostos pelo Banco Central, cujo presidente hoje não é o Roberto Campos Neto, mas voltará a ser talvez daqui 2 semanas. O Roberto Campos Neto, quando ele começou a entrar aí na linha de fogo, ele fugiu, saiu de férias do Campos Neto, ele adiantou férias que ele deveria tirar só no final do ano, e tirou essas férias. Ele vai voltar justo antes da próxima reunião do Copom, porque aí é um voto a mais para ele manter a taxa de juros alta. Até se falava em aumentar os juros, porém as taxas aí de inflação estão caindo, estão muito abaixo do esperado pelo mercado financeiro, e então não vai ter como ele aumentar os juros, que é o que ele queria, para aumentar esses 800 bilhões para talvez 900. O que então estava tentando aí a direita neoliberal. Quando eu falo direita neoliberal, eu estou falando daquela direita PSDB, Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, esse tipo de laia. Aquela direita que era a direita que tinha, antes do bolsonarismo, da extrema-direita chegar e roubar os votos deles, pegar ali os votos deles. A direita neoliberal e a extrema-direita estão juntas hoje. Teve uma reunião do Campos Neto com o Tarcísio, com a cúpula da Rede Globo. Depois dessa reunião ficou ali o gabinete do ódio do Campos Neto e do Tarcísio, que passou a atacar a mim, atacar ao Lula com mentiras. Chegou ao ponto de que a Globo News teve a pior audiência da história em junho, porque ficou o mês inteiro mentindo sobre o Lula e sobre a taxa de juros. Eles acham que os espectadores são otários. Aí, para tentar mitigar isso, fizeram o quê? Contrataram mais um aí do gabinete do ódio do Campos Neto, que é um jornalista aí bolsominion, assim com o Tarcísio, para mentir mais ainda. Já vai piorar a audiência, capaz de julho ser pior ainda do que foi em junho. Pois bem, o que acontece? Para tentar mitigar o efeito de que o Lula vai indicar o próximo presidente do Banco Central, que é o Galípolo. Eu vou explicar uma estratégia que foi feita aí pelo Lula na última votação do Copom e que a imprensa utilizou para desinformar, para mentir para as pessoas, para dizer que, olha, o Lula não tem moral de falar nada. Eu já vou te explicar isso aí. O próximo presidente do Banco Central, Galípolo, ele vai diminuir os juros. Essa mamata de 800 bilhões por ano vai acabar. Então é um crime multitrilionário, porque se você pensar 800 bilhões por ano, em 2 anos são 1 trilhão e 600 bilhões. Para você ter ideia, o Bolsonaro roubou a aposentadoria de todos os brasileiros. Se você hoje é aposentado ou aposentada, você sabe, você está ganhando uma aposentadoria hoje menor, que é reajustada menor do que deveria por conta da reforma da Previdência. Se você não é aposentado ou aposentada, você tem que saber que você não vai se aposentar com os mesmos rendimentos que teria antes dessa reforma. Isso tudo é para que em 10 anos se economizasse, eu falo entre aspas, ou seja, deixar de pagar, de colocar no bolso da população aposentada, 1 trilhão de reais em 10 anos. Só que olha só que coisa, em 2 anos, apenas 2, vai 1,6 trilhão, quer dizer, 60% a mais do que isso, para o bolso de banqueiro vagabundo, saindo diretamente dos nossos bolsos. E aí isso sai do orçamento federal, e se o Lula não tiver superávit, aí o Lula que está errado. Então o Lula é obrigado aí a cortar gasto em tudo que é lugar, a tentar aí arrecadar dinheiro de tudo que é lugar para ver se paga esses banqueiros. Olha que coisa, que coisa. Sendo que só diminuir um pouquinho na taxa de juros, você já faria com que tivesse muito mais grana para ter investimentos no Brasil. Sabendo da estratégia do Lula de baixar os juros a partir de dezembro, o que fizeram aí esses neoliberais junto com os bolsominions, que são aí do quanto pior melhor?
Quanto pior para o Brasil, melhor para eles. Eles quiseram aí implantar uma PEC. Depois da PEC que deu autonomia ao Banco Central, que nome bonito que criam esses marqueteiros, autonomia. Hoje o Banco Central é um puxadinho da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Os bancos escolhem a taxa de juros, os bancos escolhem quanto eles vão ganhar do nosso dinheiro. É isso, tá? Então, eles querem uma nova autonomia. Eles querem que o Banco Central seja praticamente uma empresa autônoma. Autônoma como assim, Thiago? Uma empresa que não é nem uma estatal. O Banco Central viraria uma empresa. Aí, o que aconteceria? Essa empresa é ligada ao Estado de maneira que todos os custos dessa empresa nós pagamos com o nosso dinheiro de impostos. Mas eles têm mandato próprio, eles têm uma administração própria, tudo sem que o governo Lula possa nem fazer alguma alteração. O governo Lula não pode nem fazer indicações. É isso que eles querem. Ou seja, eles ficam com a chave do cofre, eles continuam escolhendo quanto eles vão roubar da gente. Isso é roubo. Isso é roubo. Se tem 800 bilhões por ano saindo dos cofres públicos para indo para banqueiro, e os próprios banqueiros escolhem quanto eles vão ganhar, é roubo. É roubo de dinheiro público. Ainda mais quando não há justificativa técnica para uma taxa de juros tão alta. A segunda maior taxa de juros do mundo é na Turquia. Só que a inflação na Turquia é de 47% ao ano. A inflação no Brasil é de 4%. Então não há nada, absolutamente nada justifica. Os países que têm taxa de inflação perto da inflação do Brasil, de 4% ao ano, tem, em média, taxa de juros de 3% ao ano. Para você ter ideia, se o Brasil tivesse uma taxa de juros de 3% ao ano, o Lula teria mais $500 bilhão por ano para investir em saúde, educação, emprego, etc, 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 etc. E aí eu tenho que ver parte da esquerda, entre aspas, xingando o Haddad e inventando que o Haddad está querendo taxas. Sendo que o Lula, mesmo com isso tudo, ele consegue articular lá no Congresso para que a reforma tributária diminua os tributos para as pessoas mais pobres. Aí você vê como parte da esquerda está sempre os mesmos. Aquele lá, não são as mesmas pessoas, os mesmos nomes, mas são daquele grupelho lá da esquerda cirandeira, que gostava de fazer ciranda contra a Dilma, que falava que não vai ter Copa, que queremos escolas padrão FIFA, não, é só por 20 centavos. Esses aí. Agora é o taxado que eles falam, e fazem memes junto do MBL contra o Haddad. É o que acontece, o Senado estava para votar isso essa semana. O Senado votando, passando no Senado, na Câmara... E lá, gente, isso aí é o Roberto Campos Neto com a mão no seu bolso. É sempre que você sabe, esse é o Thiago dos Reis, entendeu? Plantão Brasil, meu canal é Plantão Divulga, estamos divulgando esse vídeo aí, entendeu? Já dá um like aí, Plantão Brasil, Critica Brasil, Roberto Cardoso, Portal do José. Falou, obrigado aí, dá um like aí, inscreva no canal, obrigado aí.